Olá, muito bom dia. Começa agora ao vivo mais um Tudo Posso, direto dos estúdios da Rede Família em São Paulo. Muito obrigado pela sua companhia. Como tá a sua casa? Tá bonitinha? Tá decorada? É sempre muito bom decorar o nosso ambiente, mudar os móveis, acrescentar novos objetos, tornar o ambiente mais harmônico. Parece até um pouquinho fácil, porém é preciso ter cuidado. E a dica do programa de hoje é sobre vasos. Você sabia que para cada ambiente é recomendado um determinado tipo de vaso? É isso mesmo. Para mim é novidade, para você também é? Então preste atenção, porque a designer de interiores, Kátia Frasson, estará com a gente e vai dar dicas de vasos para tornar a decoração da casa muito mais harmônica. Maria Cândida, muito bom dia. Sua casa tem vasos bonitos lá? Olha, bom dia primeiro, Rafael, todos os nossos telespectadores. Tem alguns vasos bonitos, mas talvez eu tenha que aprender também mais aonde colocá-los, entendeu? Eu vou prestar atenção nessa matéria hoje aqui, na nossa entrevistada, o que ela ensina para poder aplicar na minha casa. Mas nós vamos falar também de beleza. As sobrancelhas ditam o formato do semblante. Grossas, cheias ou finas, elas fazem toda a diferença quando o assunto é o visual. A tendência é parecer sempre natural, ou seja, não existe um padrão, mas é importante levar em consideração algumas características genéticas. O visagista Hugo Daniel vem ao programa para falar sobre sobrancelhas geométricas. Daqui a pouco. E hoje também é dia de sabermos as últimas notícias do mundo dos famosos. E novamente conosco o Aaron Hakanishi, do site UTV Foco, está com a gente para contar tudo que eles têm aprontado por aí. Na nossa culinária, o chefe Caio Correia vai ensinar a fazer, olha só, mousse de chocolate. Ele garante que é prático, rápido de fazer e com certeza delicioso. Olha a imagem. Maria Cândida, tempos atrás eu era uma criança traquina, eu ia lá com certeza ia passar o dedo nisso. Ai, com certeza, é uma delícia, adoro mousse de chocolate. Mas agora era de conferir a previsão do tempo para este dia de quarta-feira. Vamos ver como está o clima em todo o nosso país. A gente começa com a região norte, onde o sol entre nuvens permanece em toda a região, porém com possibilidade de pancadas de chuva a partir do começo da tarde. Já no Nordeste brasileiro, uma frente fria vai avançando, ajuda a organizar instabilidades sobre a região, muitas nuvens e chuva a qualquer hora. No Centro-Oeste, tempo segue firme, seco, sem previsão de chuva. Aqui no Sudeste, sol, muitas nuvens e possibilidade de chuva a partir da tarde em alguns estados da região Sudeste. No sul do país, uma massa de ar seco volta a predominar e inibe a formação de nuvens e chuva sobre a região. A gente fala agora de cidade em cidade, começando com Curitiba, que hoje apresenta a mínima de 13 graus, máxima de 23, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Na sequência, Recife, mínima de 21, máxima de 30 graus, sol com algumas nuvens e nada de chuva. Já em Porto Alegre, temperatura variando entre 14 e 27 graus, dia de sol com nevoeiro já agora ao amanhecer, aumento de nuvens no período da tarde. Aqui em São Paulo, temperatura mínima de 15 graus, a máxima não deve passar dos 23. Sol com muitas nuvens, céu nublado, porém na capital paulista, nada de chuva para hoje. Em Campinas, 14 graus a mínima, a máxima de 27 graus, também não chove. E para fechar, nós temos Ribeirão Preto, temperatura mínima de 19 graus, a máxima de 32, possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. E a capital paulista sofreu uma alternância grande de temperatura que fez com que os termômetros registrassem queda de 16 graus. Após o calor recorde que nós tivemos de 38 graus na última sexta-feira, os paulistanos tiveram que redobrar a proteção do frio nesta terça-feira. Isso porque uma massa de ar polar que passou pelo estado fez as temperaturas diminuírem. Hoje, a previsão é de que os termômetros não ultrapassem aí a casa dos 23 graus. A quinta-feira será de tempo seco, com temperaturas semelhantes às de hoje e sem chuvas significativas previstas até o fim de semana. Aliás, no final de semana, no começo de sábado, poderá ocorrer pancadas de chuvas isoladas que fazem a temperatura se manter um pouquinho amena. Já no começo da próxima semana, o Instituto Nacional de Meteorologia
prevê a aproximação de uma frente fria que poderá sim ocasionar pancadas de chuva com mais força. Maria Cândida, o clima muda a toda hora, né? Para mim a chuva já ia chegar com tudo neste sábado e parece que não vai ser desse jeito não. Para você ver, né? Só falam pancadas de chuva é aquela... E acabou. Então, a gente precisa de chuva prolongada durante vários dias, né? O que foi bom é que esfriou um pouquinho em São Paulo, então deu uma calmaria, assim, né? A gente estava com muito calor. Mas daqui a pouco esquenta de novo, a gente tem que rezar para chover mesmo. Precisamos realmente de chuva. Mudando completamente de assunto agora, vamos falar de saúde. A Organização Mundial da Saúde anunciou que vai testar 2 vacinas experimentais contra o ebola na África Ocidental. Em janeiro, a instituição informou também que deve oferecer um tratamento à base de soro sanguíneo na Libéria. Isso já deve ocorrer, inclusive, dentro de 2 semanas. A Agência de Saúde da ONU pretende começar a testar as 2 vacinas em mais de 20 mil profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à epidemia na África Ocidental. A direção da OMS diz que as primeiras dezenas de milhares de vacinas podem ser distribuídas nos primeiros meses do próximo ano. A aplicação das vacinas nas populações da África Ocidental vai avançar apenas se os remédios provarem serem seguros e desencadearem uma resposta do sistema imunológico adequada em voluntários durante os ensaios clínicos que estão em curso na Europa, África e nos Estados Unidos. Os dados preliminares de segurança devem ser divulgados até dezembro. Vamos lembrar que mais de 4.500 pessoas já morreram no mundo em função do ebola. E agora um alerta. A osteoporose é muito comum em mulheres a partir dos 50 anos. No entanto, os homens também sofrem com a doença devido ao consumo de bebida alcoólica e cigarro. Somado a isso, tem ainda a falta de exercícios físicos e o uso de medicamentos contra o câncer. Vamos acompanhar. A osteoporose é uma doença silenciosa até os ossos começarem a enfraquecer e quebrar. Quando menos a pessoa espera, começam a surgir fraturas na coluna, no punho, braço e quadril, além de dores por todo o corpo. A doença é muito comum em mulheres a partir dos 50 anos, mas também atinge os homens e pode até matar. Dados da Fundação Internacional de Osteoporose revelam que 1/3 das fraturas de quadril em todo o mundo ocorrem em homens, com taxa de mortalidade de até 37%. Segundo esta médica reumatologista, o problema é que após a primeira fratura, o paciente fica imobilizado por muito tempo. Como ele é idoso, começam a aparecer outras doenças. Isso tudo se complica com um quadro respiratório, um quadro séptico, com instabilidade, o paciente pode não resistir porque é um paciente idoso. O uso abusivo de bebida alcoólica, o cigarro, a falta de exercício físico e medicamentos para o tratamento do câncer podem desenvolver a osteoporose nos homens. Nas mulheres, as causas podem estar nos hormônios, o uso excessivo de corticoides e o histórico familiar. A osteoporose atinge 1 em cada 3 mulheres. Já os homens, 1 a cada 5 é atingido pela doença. A médica ainda alerta para outro problema que tem contribuído para o aparecimento da doença em jovens: a intolerância à lactose. Com essa restrição, o organismo passa a tentar segurar o cálcio que ele tem no organismo. Só que muitas vezes ele não consegue o cálcio que ele segura tirando do osso. Então o osso vai se enfraquecendo. Para quem não pode tomar leite, o ideal é consultar um médico para fazer a suplementação alimentar. A prevenção também pode ser feita com uma alimentação rica em cálcio e banhos de sol para a vitamina D. A osteoporose não tem cura, mas pode ser evitada e tratada. Aos 73 anos, seu Manuel sempre faz exames para garantir um envelhecimento saudável. Faço a minha parte, né, que é buscar a melhor qualidade de vida, caminhando, principalmente cuidando da alimentação. É isso aí, tá Orientação certíssimo. necessária, né? O que ele falou já não precisa falar mais Já nada. basta. É isso aí, tomar leite, né? Porque quem não pode tem que usar outros meios, mas Repor, tomar né? leite é muito importante. Bom, você sabe o valor que tem você fazer uma boa sobrancelha para uma mulher?
Olha, Maria Cândida, eu confesso que eu nunca prestei atenção, viu? Coisa Jura? de homens, né? Ah, é porque você olha, já tem uma harmonia, assim, entendeu? Mas Isso é é uma verdade. coisa que a mulher se preocupa muito. E no próximo bloco, o visagista Hugo Daniel vai falar sobre sobrancelha geométrica. Saiba que uma sobrancelha bem feita é possível disfarçar imperfeições do rosto. É verdade, você não pode perder esse bate-papo daqui a pouco.